Oi pessoal, tudo bom? Hoje a nossa aula vai ser sobre geradores elétricos, tá? Bom, primeiro, o que é um gerador? Um gerador pode ser uma coisa mais simples, como por exemplo uma bateria, tá? Ou ele pode ser uma coisa mais complexa, pode ser um gerador de uma usina hidrelétrica, sei lá, pode ser o gerador de uma cidade inteira, enfim. A gente tem diversos tipos de geradores, mas todos seguem mais ou menos o mesmo princípio, tá? E é isso que a gente vai estudar aqui agora. Bom, o nosso gerador, ele tem dois elementos principais aí que a gente vai estudar. O primeiro é a força eletromotriz, que a gente usa essa letrinha grega epsilon para denotar ela. Força eletromotriz, o que ela é? Ela é uma diferença de potencial, tá? O que é a diferença de potencial? A gente vai ter um polo negativo, que é sempre o tracinho menor, e um polo positivo, que é sempre o tracinho maior, tá? Um desses polos vai ter uma tendência a doar elétrons e outro a receber. Então, por isso, diferença de potencial. Um tem potencial de doar e outro potencial de receber. Dessa forma, o que a gente cria? A gente cria uma corrente de elétrons. Os elétrons eles vão passar de um polo para o outro, gerando uma corrente elétrica, que é o que interessa para o nosso circuito funcionar. Tá? Isso é a força eletromotriz. Outro elemento é a resistência interna, que a gente usa esse R minúsculo aqui. R minúsculo para diferenciar do R maiúsculo, que seriam os resistores independentes do circuito. Então a gente usa aqui o R minúsculo. O que é a resistência interna? A resistência interna vai controlar essa passagem de elétrons, tá? Só que qual que é o que vai acontecer com essa resistência interna? Quando os elétrons passarem por ela, uma parte da potência desse gerador vai ser perdida em forma de energia térmica, em forma de calor. Tá? Então, o rendimento do nosso gerador nunca vai ser 100%. Você nunca consegue usar tudo o que esse gerador tem de força eletromotriz. Uma parte sempre vai ser perdida quando esses elétrons passarem por esse resistor aqui. Né? Eles vão ter que fazer, digamos assim, um certo esforço para passar por esse resistor e aí vai acabar dissipando, né, se perdendo uma parte aí de energia que poderia ser utilizada, tá? Mas vai ser perdida. Bom, o que a gente precisa saber sobre o gerador? Ele tem uma equação característica. Como que a gente chega nela? Tá? Na verdade, é bem lógico a forma como a gente vai chegar nessa equação. Tá? Então, se você esquecer, é só voltar lá e pensar aí nessas definições aí do gerador. Bom, quando você liga um gerador, uma pilha, uma bateria, enfim, qualquer tipo de gerador no circuito, tá? Vai ter uma parte aí dessa potência do gerador que você vai utilizar. Né, que é o que a gente chama de potência útil, ou PU. Tá? O que essa potência útil vai ser? Bom, vai ser aquilo que você consegue utilizar. Ou seja, é lógico que ela vai depender da potência total, que é a potência aqui desse gerador, dessa força eletromotriz. Tá? Mas tem uma parte que vai ser dissipada, que a gente chama de PD, potência dissipada. Tá? Então a potência que você vai utilizar no seu circuito, na verdade ela é a potência ali do seu gerador, que vem aqui da sua força eletromotriz, menos aquilo que você vai perder quando a corrente passar por esse resistor. Tá? Então isso aqui é o principal que você precisa saber, que a potência útil é a potência total, menos aquilo que foi perdido, menos a potência dissipada. Tá? Como que a gente vai sair daqui agora? A gente vai ter que lembrar de duas equaçõezinhas básicas. A primeira lei de Ohm, que a gente não pode esquecer, U igual R vezes I. Primeira lei de Ohm. Só que não pode esquecer nunca. O que é isso? Diferença de potencial do seu circuito é igual à resistência total do seu circuito vezes a corrente que passa por ele. Primeira lei de Ohm. E outra é a relação aqui da potência em um circuito. Como que a potência vai ser dada? É a formulinha que a gente chama carinhosamente de π. Tudo bem? Então a potência do seu circuito vai ser corrente vezes a diferença de potencial. Tá? Então a gente vai utilizar aqui essas relações para escrever a nossa equação de gerador. Bom, começa fácil aqui, potência útil. O que é a potência útil? É o que você vai conseguir usar. Tá? Então o que você vai conseguir usar é exatamente isso. Nossa relaçãozinha aqui do π. Então,
é a corrente que passa por esse circuito, né, ou seja, que sai lá do gerador, vezes a diferença de potencial que você vai utilizar lá naquele circuito. Tudo bem? Isso é a nossa potência útil. O que é a potência total? A potência total é aquela que sai do seu gerador. Tudo bem? Só que dentro do seu gerador, quem que é a sua diferença de potencial? O epsilon, a força eletromotriz. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Corrente vezes a diferença de potencial. Só que nesse caso é o nosso epsilon. Tudo bem? Bom, e a potência dissipada? Como é que fica? A potência dissipada, como eu já comentei com vocês, o que ela vai ser? Tá? Ela vai ser aquilo que vai ser perdido a hora que uma corrente passa pelo resistor. Então a gente precisa de uma relação que tenha corrente e tenha resistência, tá? Porque é justamente essa a definição de potência dissipada. Então o que a gente vai fazer? Um truquezinho, a gente vai colocar a lei de Ohm dentro do pio. Como é que vai ficar? Eu vou trocar esse U aqui, essa diferença de potencial, por R vezes I. No caso, é claro, a resistência do meu resistor, tá? Porque é ele que vai dissipar toda essa energia. Então, como é que vai ficar a potência dissipada? Tá? Ela vai ser a corrente vezes RI, só utilizando a lei de Ohm. Então eu vou tirar essa diferença de potencial aqui, tá? E vou trocar por R vezes I. Coloquei R minúsculo porque agora a gente está falando aqui da resistência interna, do que foi dissipado. Ou seja, a potência dissipada vai ser I quadrado vezes R. E é isso que a gente vai utilizar. A gente achou uma relação entre a corrente e a resistência. E é isso que vai ser perdido aí em forma de calor. Beleza? O que a gente vai fazer agora? Isso aqui já está pronto, mas só para ficar bonitinho, a gente vai cortar uma corrente aqui de cada termo, tá? Então, a gente tem corrente multiplicando todos os termos aqui, tá? Então, eu vou tirar uma corrente daqui, uma daqui e uma daqui. Eu posso fazer isso por quê? Porque ela está multiplicando todos os termos, está multiplicando toda a equação. Então eu posso tirar, tá? Então eu vou ficar aqui. A diferença de potencial do meu circuito é igual a força eletromotriz do gerador menos I vezes a resistência interna. E essa aqui é a equação do gerador, tá? É o que a gente vai utilizar para trabalhar com esse tipo de elemento do nosso circuito. Beleza, pessoal? Continuando aqui com a nossa aula, agora eu coloquei aqui o desenho do gráfico, que é o gráfico do gerador. Todo gráfico de gerador vai ter essa cara aqui, tá? Vai mudar os valores, mas sempre vai ter esse formato. Como que vai ser? Primeiro, a gente sempre vai fazer o gráfico da diferença de potencial em função da corrente, tá? Coloquei aqui a unidade de medida, né, que é importante, volts e amperes para corrente, tá? Como é que vai ser esse gráfico? Primeiro, esse gráfico é uma representação dessa equação aqui, tá? Que foi a equação característica que a gente achou, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um gráfico em função da corrente, tá? Então a corrente ela é minha variável aqui. O que vai acontecer? A minha variável está sendo multiplicada aqui por um sinal de menos, tá? Ou seja, isso significa que o meu gráfico ele tem que ser decrescente. Se eu tenho um sinal de menos aqui, ele é decrescente. Se fosse um sinal de mais, seria crescente, tá? Então, nosso gráfico vai ficar com essa cara aqui. Outra coisa, o que está multiplicando a nossa variável aqui é a resistência interna, tá? Tudo que vem multiplicando a nossa variável é o que a gente chama de coeficiente angular. O que é o coeficiente angular? Ele determina como que vai ser a inclinação desse nosso gráfico, tá? A inclinação do nosso gráfico vai ser determinada por esse ângulo aqui, tá? Então, se você precisar calcular a resistência interna e você tiver um gráfico, tá? Para calcular a resistência, você só vai precisar calcular a tangente de alfa, tá? Lembrando, tangente lá da trigonometria é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá? Nesse caso, o cateto oposto a esse ângulo alfa aqui, que é a nossa inclinação, é o próprio epsilon, é a própria força eletromotriz, tá? E aqui nesse eixo, o cateto adjacente, vai ser esse valor aqui que é a nossa corrente de curto-circuito, tá? Que é o que a gente vai usar agora. Então, lembrando, a gente vai ter cateto
oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, você tendo esses dois valores aqui no seu gráfico, fica fácil calcular a resistência, tá? Lembrando aqui, oposto e adjacente é o que está encostadinho ali, tudo bem? Bom, então, acabei de falar, corrente de curto-circuito, mas o que é essa corrente de curto-circuito? Se a gente analisar esse gráfico aqui, o que a gente tem? Bom, onde a gente corta esse eixo aqui é o nosso epsilon, é a força eletromotriz. Por quê? É esse coeficiente que fica sozinho na equação. É sempre onde eu vou cortar aqui o meu eixo y, que nesse caso é a diferença de potencial. Então, logo de cara, você já tem a força eletromotriz do seu gerador. Nem precisa fazer cálculo, é só olhar no gráfico. Bom, quando eu estou aqui em cima, na minha força eletromotriz, o que acontece? A minha corrente ela é zero, ou seja, esse gerador está desligado. Tá? Se eu estou com a minha força eletromotriz total, não está passando corrente nenhuma por ali. Tá? Conforme eu começo a passar corrente, o que vai acontecendo? Vai diminuindo a minha diferença de potencial. Ou seja, quanto mais corrente eu passo, mais potência vai ser dissipada, tá? Então a minha diferença de potencial vai ficando cada vez menor. Meu aproveitamento aqui desse gerador vai ficando cada vez menor. Conforme vai passando mais elétrons, vou perder mais energia, meu gerador vai esquentar ainda mais, tá? Então, por isso que isso aqui fica decrescente, a diferença de potencial vai diminuindo. Só que eu tenho um limite. A hora que eu chego nessa corrente aqui, que é a corrente de curto-circuito, o que acontece? A diferença de potencial vai a zero, ou seja, pifou o gerador, não vai mais funcionar o seu circuito. Tá? Então essa corrente de curto-circuito aqui ela é importantíssima. Por quê? Porque você não pode deixar passar esse tanto de corrente pelo seu gerador, porque aí ele vai pifar, a diferença de potencial vai ser zero, não vai mais funcionar. Tá? Então por isso que chama corrente de curto-circuito, quebrou o seu gerador. Então são esses elementos que vão aparecer aqui no nosso gráfico, que são importantes a gente saber identificar na hora de fazer um exercício. Bem, pessoal? Bom, pessoal, a última coisa importante aqui nessa parte de gerador é o rendimento. Como a gente já viu lá no começo, o nosso rendimento ele nunca vai ser 100%. Por quê? Se eu deixar esse gerador ligado, eu sempre vou estar perdendo um pouquinho aqui para esse resistor. Tá? Então a gente também fala em rendimento quando a gente está falando de gerador. O nosso rendimento, que a gente representa por essa letrinha aqui, esse N com a perninha um pouquinho maior, nosso rendimento, o que ele vai ser? Isso vale não só para o gerador elétrico, isso aqui vale para várias coisas, tá? Quando você quer calcular o rendimento com base na potência, você sempre vai usar esse raciocínio aqui, tá? O que vai ser o nosso rendimento? Nosso rendimento é o quanto você conseguiu utilizar daquilo que te foi fornecido, tá? Então é claro que vai depender de quanto você utilizou e do total que te foi fornecido, tá? Como é que vai ficar? O rendimento vai ser aquilo que você usou dividido por aquilo que te foi fornecido, tá? Isso vale não só para o nosso gerador aqui, vale para qualquer situação, tá? Se você quiser calcular o rendimento de alguma coisa, é o quanto você usou dividido pelo tanto que te foi fornecido, tá? É a parte, é aquela fração do que você conseguiu utilizar, tá? Por que isso aqui nunca vai ser 100% ou mais, tá? Porque a potência útil, ela sempre tem que ser menor do que a potência total. Tá? Então esse número aqui em cima sempre vai ser menor do que esse. Então na dúvida, em cima vai o menor, embaixo vai o maior. Tudo bem? Então potência útil dividido pela potência total. Outra forma que a gente costuma escrever isso daqui é trocando lá pelo nosso π, igual a gente fez aqui no começo. Então eu posso trocar potência útil por I vezes U e a potência total por I vezes epsilon, né? Nossa força eletromotriz do gerador. Como tem I em cima e embaixo, eu posso tirar isso daqui, fico com diferença de potencial do circuito dividido pela força eletromotriz. Então essas são as duas formas da gente escrever. Potência útil por potência total ou a diferença de potencial por força eletromotriz. Tá? Lembrando que esse rendimento aqui, ele sempre vai ser um número, é claro, maior do que 0 e menor do que 1. Tá? Por que maior do que 0? Porque também você não vai conseguir utilizar nada. Alguma coisa você vai conseguir utilizar, mas você nunca vai conseguir utilizar ela inteira. Para dar 1 teria que ser potência total dividido por potência total. Isso nunca vai acontecer, você nunca vai usar tudo. Então sempre tem que ser menor do que 1.
tá? Lembrando que se o exercício pedir para você calcular em porcentagem, só você multiplicar por 100. Então vamos supor, você calculou o rendimento, deu 0,8, significa que o seu rendimento foi de 80%, tá? Agora, se você fez a conta, deu 0,65, significa que o seu rendimento foi de 65%. Então é só você multiplicar por 100 para o seu valor, né, sair em porcentagem, tá? Então nunca vai dar 1, porque 1 seria o 100% e o 0 seria o 0%. Sempre vai estar nesse intervalinho aqui. Beleza, pessoal? Então fiquem espertos aí na hora de resolver exercício, que é uma coisa bem simples. Tudo bem? Agora, o último tópico aqui são as associações em série e em paralelo, tá? Então a gente viu tudo que a gente pode fazer com o gerador. Agora, essas associações, o que a gente tem que fazer? A gente tem que achar uma força eletromotriz e uma resistência interna equivalentes, tá? E esses equivalentes que a gente encontrar, a gente vai usar da forma como eu falei até agora aqui. Todas aquelas instruções que eu dei até agora vão valer para a força eletromotriz equivalente e para a resistência interna equivalente, tá? Como que a gente calcula isso? É muito simples, tá? Em série, tá? Quando tá uma seguidinha da outra, ou seja, a corrente vai passar direto aqui pelos dois, é só a gente somar, tá? Então, se você associou aqui duas forças eletromotrizes aqui em série, você somou, você está aumentando a sua diferença de potencial, tá? Então, a sua força eletromotriz equivalente vai ser a soma dessas outras duas, tá? É muito comum a gente precisar associar. Você pega uma pilha lá de 1,5 volt e associa com outra pilha de 1,5 volt, aí você tem 3 volts. É muito comum a gente fazer esse tipo de associação, tá? E a resistência interna acontece a mesma coisa. Você está associando resistores em série, a corrente está passando por 2 resistores, ou seja, o que vai acontecer? Você vai dissipar mais. Você tem mais resistores, você vai perder mais em forma de calor, tá? Então, o resistor equivalente vai ser a soma também desses resistores. Aqui eu dei um exemplo só com 2, mas se tiverem mais, você continua somando. Tudo que tiver em série é só somar, tá? Em paralelo, por incrível que pareça, é mais fácil ainda, tá? Em paralelo, geralmente a gente vai associar geradores iguais, com as mesmas especificações, e o que vai acontecer? A força eletromotriz você não vai mudar, tá? A diferença de potencial vai ser a mesma em todas essas sequências aqui que você colocar. Então, não mudou nada. A diferença de potencial vai ser sempre a mesma, tá? Então, força eletromotriz equivalente vai ser a própria força eletromotriz, tá? Não mudou nada. O que você ganha com isso? Você ganha que para a corrente passar numa associação em paralelo, ela tem que se dividir, tá? Então, você vai acabar dissipando menos, você vai perder menos dessa potência aí em forma de calor, tá? Então, o que vai acontecer? O seu resistor equivalente, tá? Ele vai ser R dividido por N, tá? Onde esse N aqui, tá? É o número de geradores. Beleza, pessoal? Então, o que você ganhou aqui? Você continuou com a mesma diferença de potencial, porque ela vai ser sempre a mesma, não importa quanto vocês associem aqui em paralelo, porém, você vai perder menos, tá? Como a corrente ela precisa se dividir para passar por esses resistores, então você vai acabar dissipando menos, essa é a vantagem. Tudo bem, pessoal? Então é isso, espero que tenham gostado e se divirtam aí fazendo os exercícios. Até a próxima!